Saúde a todos. Que o Espírito de Deus possa nos alcançar graça e Deus possa nos abençoar e que nós possamos ter uma meditação na palavra do Senhor, dirigidos pelo Espírito Santo e alcançado pela sua luz divina. Eu convido você a vir meditar comigo no livro de Cantares de Salomão, capítulo 4 e o versículo 2 a seguir, que nos diz assim: os dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Salomão, no seu cântico poético, falando para Sulamita, descrevendo a sua beleza, o seu encanto, e ele dizendo como os dentes, como os rebanhos das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Então, como que a palavra de Deus fala? Salomão aqui, ele relatando, falando de Sulamita. E nós sabemos que é como um exemplo da igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nosso Deus. Os dentes como um rebanho das ovelhas tosquiadas. Que este rebanho dá uma ideia de conjunto, dá uma ideia de união, de estar juntos, unidos, no mesmo sentido, no mesmo propósito. Porque os dentes, estão unidos, todos para o mesmo fim. E os dentes, cada um tem a sua ação. São os incisivos, os premolares, os molares. Um corta, outro dilacera, outro tritura na nossa alimentação. Então, todos juntos no mesmo só conjunto. Por isso que ele disse para a Sunamita: os teus dentes como os rebanhos das ovelhas, tosquiadas, que sobem do lavadouro. Então, quando elas subiam do lavadouro, é porque elas já estavam limpas, preparadas. E ali a tosquia que se fazia para tirar a sua lã. Então, quer dizer, aquilo que produzia, aquilo que dava condições de manter o rebanho. E a condição dizia assim na palavra do Senhor nosso Deus, que elas subiam como ovelhas tosquiadas do lavadouro. Todos nós precisamos de limpeza espiritual, irmãos? Aqui os dentes como limpeza. E na nossa vida também, limpeza. Nós precisamos limpeza. Precisamos limpeza. E Salomão, ele disse: os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas, que sobem do lavadouro. Então, havia limpeza. Elas subiam ali do lavadouro, limpas, purificadas. Ali elas eram tosquiadas, preparadas. Então, a nossa vida, irmãos, necessita de limpeza. Assim como os dentes humanos, nós necessitamos fazer limpeza no nosso dente, nós precisamos limpar a nossa vida espiritual também. Nós precisamos limpeza, nós precisamos tratamento, nós precisamos cuidado. E eu quero chamar a sua atenção para a meditação dessa palavra, em nome de Jesus. Vamos meditar sobre os dentes. Dente no dicionário português, substantivo masculino, cada um dos órgãos duros que guarnecem as maxilas do homem e de outros animais, formados de marfim revestido de esmalte na coroa e que servem para dilacerar, triturar os alimentos. Então, os dentes são necessários para o ser humano. Salomão exalta a beleza, a perfeição da amada, utilizando metáforas e imagens poéticas como um elogio à sua amada. Então ele dizia, como os dentes do rebanho das ovelhas tosquiadas. Então ele dizendo
que vivia numa união, numa comunhão, né? E tinha limpeza, tinha transparência. Então, a nossa vida precisa ter limpeza, assim como os nossos dentes precisam ser cuidados, ser limpos, nossa vida espiritual também, né? Precisa de limpeza, e muita limpeza espiritual. Vamos então meditar em Gênesis 49, versículo 12. Os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e o seu dente mais branco do que o leite. Então, quando Jacó estava para morrer, ele abençoou os seus filhos. E a bênção que ele passa para Judá, né? Além de falar do leão, leãozinho, fala também, né, no versículo 12, que os seus olhos seriam mais escuros do que o vinho, e o seu dente mais branco do que o leite. Quer dizer, limpeza, irmãos, purificação. Nós precisamos ter limpeza em nossas vidas, irmãos. A higiene, né, no corpo humano é necessário. E na nossa vida espiritual é muito necessário. Nós necessitamos sim de higiene, necessitamos sim de limpeza. E Jacó profetizou aqui, né, sobre a vida de Jacó, né, que os seus dentes seriam mais brancos do que o leite. Né? Então, os dentes fortes, simbolizando assim que ele ia ter força, que ele ia ter limpeza. Então, quantas pessoas, irmãos, que eles são descuidados, né? E Deus, ele, através da sua palavra, usa, né, as coisas naturais para nos ensinar as espirituais. Né? Muitas vezes nós aprendemos por parábolas. E a limpeza dentária é um procedimento simples, mas é muito importante. Pode evitar o surgimento de muitos problemas, pois remove completamente a placa bacteriana, o tártaro, deixando os dentes mais brancos, o sorriso mais bonito, pois sem limpeza ideal nos dentes, podem causar doença como gengivite, que é a inflamação da gengiva. Então, a limpeza dos nossos dentes é uma coisa diária, todo dia temos que limpar nossos dentes, não é assim? A nossa vida espiritual também, irmão. Todo dia nós precisamos ter um cuidado especial com a nossa vida espiritual, com a limpeza interior na nossa vida. Né? Assim como é muito necessário a limpeza diária dos nossos dentes, é necessário a limpeza da nossa alma. Nós precisamos sim, porque muitas pessoas, eles não estão nem aí, tanto fez como tanto faz, e vai deixando dali a pouco, perde tudo os dentes. Só vai dar valor quando começa a sentir dor de dente, não é assim? Ou quando já não tem mais o dente, tem que colocar ali, como que fala? Uma coisa postiça, né? Não é o seu natural. Por quê? Muitas das vezes por descuido. E quantas pessoas, irmãos, que têm descuidado a sua vida espiritual, né? Acha que não precisa se importar com limpeza, deixa isso para lá, deixa isso para lá. É assim que muitas pessoas fazem, né? Deixa para lá, tanto fez, tanto faz, não se importa. Só vão dar valor mesmo quando estiver sentindo dor, né? Quando estiver sentindo dor ali, ou estiver sem, né? Não tiver oportunidade de ter os seus dentes. Aí muitas vezes vai dar valor. Então, a nossa vida espiritual, irmão, ela é cheia de altos e baixos. A nossa vida espiritual, nós temos que estar assim, cuidando constantemente, zelando constantemente. Diariamente, nós temos que estar ali praticando hábitos saudáveis que venham edificar a nossa fé. Né? Assim como é coisa comum você levantar, escovar sua boca, lavar os seus dentes,
né? A nossa vida espiritual tem que ser uma coisa comum, uma coisa que nós nos habituamos a fazer aquilo todo dia. Todo dia nós temos que buscar a Deus, todo dia nós temos que esperar em Deus, todo dia nós temos que pedir perdão dos nossos pecados, todo dia nós temos que estar ali em comunhão com Deus. Se torna um hábito natural, uma coisa normal para nossas vidas. Diária. Êxodo capítulo 21, versículo 27. Se contudo houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Se alguém ferir o olho do seu escravo, o olho da sua escrava, e o danificar, o deixará livre por causa do seu olho. E se tirar o dente do seu escravo ou o dente da sua escrava, o deixará livre por causa do seu dente. Então, na lei de Moisés era olho por olho, dente por dente, né? Significando assim que a mesma coisa, né, que se fazia ao próximo era feito a ele também. Se matava, morria. Se feria, era ferido também. Se machucava, era machucado também. Então, era olho por olho. Como diz aqui, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Então, tudo que fazia, recebia de volta. Hoje é diferente, né, irmãos? Hoje é diferente. Hoje a Bíblia fala assim, orai pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam, vos criticam, né? Desejar o bem a quem te deseja o mal, né? A palavra de Deus nos ensina assim, né? Mas no tempo de Moisés era olho por olho e dente por dente. Jó, capítulo 19, versículo 20. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne. Escapei só com a pele dos meus dentes. Então Jó, ele relata que o que ele passou foi tão terrível que ele ficou só a pele, né? Só a pele dos dentes, quer dizer, dava para ver só os dentes, porque o homem sumiu, né? Tava aquele esqueleto humano, né? Pessoa magra, sem carne, sem só a pele, de tanto sofrimento na vida de Jó. Salmo 3, versículo 7. Levanta-te, ó Senhor, salva-me. Ó meu Deus, fere no queixo a todos meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Então é a confiança de Davi, né, que Deus nunca abandona na hora do perigo, né? Ele fala, fere no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. Porque quando é ferido no queixo, se perde toda a força, né? Quando é ferido no queixo, fica impossibilitado de poder agir. Então, por isso que Davi falava, fere os inimigos no queixo, todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios, para que eles não tenham condições de prevalecer e de lutar contra ele, né? E ainda diz a palavra do Senhor, fere no queixo a todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o seu povo seja a sua bênção. Este salmo foi escrito quando Davi fugia de Jerusalém, por causa de Absalão, seu filho. Os inimigos representados como feras, cujas armas são suas mandíbulas e dentes. Deus os quebrando, eles passam a ser inofensivos. Então, quando Davi, né, fugiu da presença de Absalão, ele clamava ao Senhor para que o Senhor pudesse ferir no queixo os seus inimigos, para que eles pudessem se tornar inofensivos, né? E não tivessem força de devorar, porque
Davi via os seus inimigos, né, como se tivesse força de feras, né, com aquelas armas pronta para esmagar, como os dentes, né, que atacam a presa. Então, era o clamor de Davi, né, pedindo a misericórdia do Senhor. Jó, capítulo 4, versículo 10 e 11. Os leões podem bramir e rugir, contudo quebram-se os dentes dos grandes leões. Perece o leão por falta de presa, e os filhos da leoa são dispersos. Então, Jó falando que os leões são de grande força, e o rugido do leão é temível e forte. Mas quando é quebrado, né, os seus dentes dos grandes leões, aí eles ficam impossibilitados. Eles não têm mais como agarrar a presa, não tem mais como estraçalhar a presa. Então eles acabam morrendo, faminto, sem poder se alimentar, sem poder caçar, sem poder pegar a sua presa, né? Os dentes dos leões podem medir até 6 centímetros e são preparados para triturar até 30 quilos de carne de uma só vez. E o leão tem 42 dentes. Então, quando o Jó fala que quebram-se os dentes dos grandes leões, quer dizer, desarmou o leão. Ele perdeu toda a sua força. Ele perdeu toda o seu reino de energia e de força, porque ali agora ele não pode fazer mais nada, ele não tem como atacar a presa, ele não tem como estraçalhar mais, ele não tem nem como se alimentar mais. Então ali é condenado à morte, né? É condenado à morte. Então, vê, irmão, como que a palavra de Deus, ela é tremenda e ela é maravilhosa e ela nos ensina. Um animal tão feroz, né? Um animal de uma potência tão grande, mas quebrando seu queixo, né? Ele perdendo a força dos seus dentes, ele acaba morrendo de fome, né? E vê como que é o poder dos dentes, né? O poder dos dentes. Os dentes têm poder de acabar com a vida de uma pessoa, né? Tem pessoas que morrem, por causa dos dentes. E a palavra de Deus, ela é tremenda, irmãos. A palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos ensina, ela usa as coisas naturais para nos ensinar as espirituais. Salmo 57, versículo 3 a 5. Ele do céu envia o seu auxílio e me salva. Repreende os que procuram devorar-me. Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A minha alma está entre leões. Estou deitado entre bestas famintas. Homens cujos dentes são lanças e flechas, e cuja língua é espada afiada. Seja exaltado, ó Deus, acima do céu. Seja tua glória sobre toda a terra. Então, o salmista clamando a Deus, dizendo que ele se sentia, né, como se ele tivesse cercado por bestas feras famintas, cujos dentes são lanças e flechas afiadas. Quantas pessoas que têm, né, a boca afiada para ferir, para machucar, né, o ser humano. Porque se tem coisa que machuca muito as pessoas, irmãos, são as palavras. As palavras doem, as palavras machucam. Quantas pessoas que elas têm sido atingidas, né? Elas têm sido atingidas com palavras que são mais do que espada, palavras que cortam, palavras que penetram até o íntimo do coração. Então, tem palavras que elas dilaceram a vida da pessoa, deixam a pessoa assim, como se ele tivesse sido apanhado por um leão, por uma fera, retalhado, deixa as retalhações, né, pelas palavras, porque aquelas palavras são tão graves, né? Aquelas palavras são tão terríveis que ela entra como espada, como flecha, como faca,
como agulha dentro das pessoas. Então, devemos vigiar com as nossas palavras. Muitas das vezes, no momento da ira, no momento do ódio, né? No momento da fraqueza humana, a pessoa fala palavras indevidas e depois fica a marca. E depois para sarar aquela palavra mal falada. Né? É muito fácil ferir com palavras. Né? Quantas pessoas têm sido feridas, têm desanimado de tantas coisas por causa das palavras. Muitas pessoas se vê tão inferior por causa das palavras que foram lançadas contra ela. Então são como flechas, são como dentes de lanças, né? Que espetam, que fura, que estraçalha, que deixa ali as marcas. Provérbios 30, versículo 14. A gente cujos dentes são espada e cujo queixo é como faca, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. Então é o que acabamos de falar, tem pessoas que ele dá a sua boca para o diabo usar. Né? E ali se torna como uma ferramenta para machucar, uma ferramenta para atingir, né? Como diz aqui, como espada, como faca para consumir, né? Para denigrir, para ferir assim até o íntimo, né? O profundo. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Às vezes, se foi lançado contra ti palavras, se foi lançado contra ti coisas que tem te machucado, confia em Deus. Né? O Senhor é aquele que está disposto a te curar e a te libertar e a te dar graça para você ser vencedor no nome de Jesus Cristo. Provérbios 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumo para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Olha que sabedoria de Salomão. Né? O vinagre consumido de forma excessiva pela sua acidez pode agredir a camada protetora dos dentes e corroer o esmalte do dente. Então, por isso que Salomão fala assim, como vinagre nos dentes, né? É o preguiçoso. Porque o vinagre, a sua acidez, né? Muito excessiva, vai agredindo a camada do dente e vai tirando todo o esmalte do dente. E o dente sem o esmalte, ele fica exposto. Né? Aí qualquer coisa que bate lá já dá aquela dor. Né? Aí não suporta nem o frio e nem o quente, porque perdeu o seu esmalte. Né? Então Salomão ele fala que é a mesma coisa o preguiçoso. O preguiçoso para aqueles que enviam, só causa dor, só causa problema, só causa dificuldade, porque um dente, quando ele está sem o seu esmalte, misericórdia. Qualquer coisinha que você come ou que você bebe, que esteja numa temperatura fria ou numa temperatura quente, é uma dor, é um problema sério. Qualquer coisa que vai naquele dente é para machucar, é para ferir, porque ele não tem proteção, ele está desprotegido, ele perdeu o esmalte dele. Então, irmãos, nós precisamos nos revestir, né? O nosso dente é revestido com esse esmalte e nós precisamos revestir do Espírito de Deus, irmão, para que certas coisas não venham nos atingir, certas coisas não venham nos ferir, danificar a nossa vida. Porque aqui Salomão ele falou do preguiçoso, né? Mas tem tantas coisas na nossa vida que danificam a nossa vida, que serve somente para estragar, para estragar. Então é isso que o diabo quer fazer, é estragar. Então, por isso que Salomão ele diz, como vinagre nos dentes, porque começa vinagre, 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 excessivamente nos dentes, os dentes vai perder todo o seu esmalte.
E aí ele vai ficar exposto, né? Vai ficar muito dolorido, sensível, vai ficar sem força alguma. Então, na nossa vida, irmãos, nós precisamos. Sem Deus, nós não somos nada. Jesus disse assim, ó: sem mim, nada podeis fazer. Se nós não tiver a proteção divina na nossa vida, a graça de Deus na nossa vida, nós não podemos fazer nada, nós não somos nada. É somente estrago. É somente coisas que prejudicam. E ainda fala, como fumo nos olhos. Quem que aguenta? Aquele ardor do fumo na vista arde, aquilo arde, dói, machuca. Então é isso que o diabo quer fazer nas nossas vidas, né? Nos trazer dano, né? Nos prejudicar, estragar, nos trazer dor, conflito, coisas para ver o nosso fim. Mas, através da palavra de Deus, você possa receber do Espírito e possa ter graça em Deus para alcançar força, para ser mais que vencedor, em nome de Jesus Cristo. Provérbios 25 e o versículo 19. Como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal no tempo da angústia. Olha Salomão novamente falando do dente. Salomão gostava muito de falar dos dentes. Não era só com a sulamita, não. Em Provérbios também, para ele nos ensinar. Né? Como dente quebrado. Dente quebrado, misericórdia. Quem que aguenta? É uma dor que misericórdia. Quando quebra um dente, é muito dolorido. Então Salomão fala, como dente quebrado e pé deslocado é a confiança no desleal. Quando a pessoa está com o pé deslocado, você não consegue firmar o pé. É a sua confiança no desleal. Ou quando você está com o dente quebrado, né? Que não tem como comer em cima dele. Você nem pode mastigar em cima dele. Você tem que ir para o outro lado. Então, é o desleal. Não tem confiança, não tem apoio, não tem segurança. Então, por isso que Salomão disse assim, ele deu o exemplo do dente quebrado, né? E do pé deslocado. É a confiança no desleal. Não tem como confiar em quem é desleal. Tem pessoa que fala assim, mas agora ele não é mais assim, está diferente. Tomara que esteja diferente mesmo, que tenha mudado e que tenha uma nova vida. Mas tem pessoas que ele sabe disfarçar muito bem. E conforme a pessoa coloca confiança nele, ele mostra a sua infidelidade, a sua deslealdade. Então é a mesma coisa do dente quebrado. Você não confia em mastigar em cima dele, porque você sabe que se você for mastigar em cima dele, jogar comida em cima dele, você vai sentir uma dor terrível. Você vai se ferir a si próprio, se machucar a si próprio. Então assim é a confiança naquele que não é leal. É saber que qualquer hora você pode se ferir de novo, se machucar de novo. Jó, capítulo 29, versículo 15 a 17. Eu era o olho do cego e os pés do coxo. Eu era pai dos necessitados. Examinava com diligência as causas dos estrangeiros. Eu quebrava os queixos dos perversos e dos seus dentes tirava a presa. Então Jó, ele ajudava as pessoas, Ele era o olho do cego, os pés do coxo, do necessitado ele era pai, ele ajudava as pessoas, defendia as causas das pessoas, tirava da boca da presa, tirava da boca do inimigo, para trazer livramento. Então, quer dizer, ele fez tanto pelos outros. E depois, na hora que ele estava lá, naquela provação, fugiu todo mundo. Às vezes é assim, a gente faz tanto pelas pessoas. Quem sabe você, que tem enfrentado até mesmo boca quente para tirar da boca do leão ou dos dentes da fera, o teu amigo, ou o teu companheiro, ou o teu conhecido,
E de repente você fez, e depois acabou ficando sozinho. É assim. Mas não é por causa de um, ou de dois, ou de três, ou de alguém que é injusto que nós vamos deixar, né, de praticar a justiça, de praticar aquilo que o Senhor nos tem ensinado pela palavra dele. Porque muitas vezes perde com as pessoas, mas ganha com Deus. Eclesiastes 12, versículo 3. No dia em que tremerem os guardas da casa, se curvarem os homens fortes, cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela. Então, Salomão, novamente, né, falando aqui, quando chega a velhice, né, quando tremerem os guardas da casa como sendo os braços, e se encurvar os homens fortes como sendo as pernas, e cessar os moedores como se forem os dentes, como diz aqui, por já serem poucos, né? Porque quando a pessoa tem a primeira dentição, né, de criança, aí cai e nasce outra. Depois, quando chega um estado de velhice, começa a cair de novo os dentes, né? E daí aqui, como Salomão diz, já são poucos, começa a ser pouquíssimos dentes. Lamentações, capítulo 3, versículo 15 a 17. Fartou-me de amarguras e saciou-me de fel, quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinza, fui privado de paz, esqueci-me do que seja a prosperidade. Jeremias lamentando, né? E ele usando aqui uma metáfora, né? Quebrou com pedrinhas de areia os meus dentes. Já pensou, irmãos? Quem consegue mastigar areia? A pessoa, você vai comer alguma coisa e tem terra, tem areia, tem pedrinha, ali começa aquilo quebrar os dentes, começa a mastigar aquilo, já começa a dar gastura, não é assim? Então, Jeremias, falando do sofrimento que ele estava passando, usando, né, uma comparação, como se fosse pedrinhas de areia no dente. Pensou que horrível? Quando a pessoa dá aquela bocada para comer alguma coisa e de repente tem areia, tem terra, tem pedrinha, tem misericórdia, né? Como que aquilo dá gastura, aquilo começa a doer, começa a quebrar, Quantas pessoas têm quebrado o dente assim, né? Vai comer algo e de repente tem pedra ali, alguma pedrinha, né? E acaba arruinando tudo. Então tem coisas na nossa vida que é assim, irmão, que vem para arruinar, né? Que vem mesmo para estragar. Por isso que a palavra de Deus usa as comparação dos dentes, né? Assim como é malefício para os dentes, também malefício para a nossa vida espiritual. Quantas coisas que nós absorvemos aquilo, né? Muitas vezes nós ingerimos aquilo e aquilo é coisa que está nos estragando espiritualmente, que está complicando a nossa vida espiritual, que está fazendo, muitas vezes, nós se tornar assim, como que fala? Como que se tivesse pedrinhas, né? Como que se tivesse comendo pedra, né? Coisa assim, prejudicial mesmo, né? Coisa para te destruir. Então, quantas vezes a pessoa ele é levado a práticas, né, erradas, a coisas indecentes, a coisas assim que leva ele assim para um caminho mau. E de repente ele está trazendo para ele um malefício tão grande, né? Ele mesmo fazendo algo que está lhe destruindo a sua própria vida. Amós capítulo 4, versículo 6. Também vos dei limpeza de dentes em todas as vossas cidades, e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltaste para mim, diz o Senhor. Então, Amós profetizando essa limpeza de dente não é assim como se diz a escovação, a limpeza mesmo. Simbolizava a falta de alimento, né? Porque
eles iriam passar pelo processo da fome, então ia faltar comida, faltar alimento, eles não iam ter o que comer. Por isso dizia a limpeza de dentes, né? Também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, falta de pão em todos os vossos lugares. Porque se nós comemos, né, nós sujamos nossos dentes, nós temos que depois fazer a nossa limpeza, a nossa higiene, não é assim? Então, mas quer dizer que nós comemos, nós temos alimento para comer, temos as coisas para ingerir, não é assim? Mas aqui o profeta estava profetizando que haveria escassez e que eles iriam sentir falta, não ia ter com que se alimentar. E quantos hoje em dia estão passando isso? E a Bíblia fala assim, que haveria fome, não fome de comida ou fome de bebida, mas da palavra de Deus, né? Porque enquanto que muitos lugares, muitos estão pisando em favos de mel, né? Tem a palavra de Deus para ouvir. Há muitos lugares que a palavra de Deus nem pode ser mencionada, né? Nem pode ser mencionada. Então, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos conceda graça para agradecer a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, né? E nos conservado em sua presença e nos dado da sua graça, do seu poder e abençoado a nossa vida, tanto espiritual como material. O Senhor tem te dado o alimento preparado, te dado condições para você ter a sua refeição. Então, louva e agradece o nome do Senhor. Jeremias 31, 29. Naqueles dias nunca mais dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos embotaram. Cada um, porém, morrerá pela sua iniquidade. De todo o homem que comer as uvas verdes, os dentes se embotarão. Então, embotar é tirar ou perder, enfraquecer. Então, Jeremias falou assim, ó, que havia um provérbio, né? Que os pais comiam as uvas verdes e os dentes dos filhos que se embotavam, né? É que se perdia os dentes dos filhos, se enfraquecia, estragava era o dente dos filhos. Mas agora não, agora é diferente. A alma que pecar, essa morrerá. Né? Cada um morrerá na sua iniquidade. Né? O pai não levará o pecado do filho e o filho não levará o pecado do pai. Cada um que vai se responsabilizar pelo seu próprio pecado. As crianças desenvolvem ao todo 20 dentes de leite, que na idade adulta serão substituídos por 32 dentes permanentes. E é tão linda essa fase, né, da criança, quando ela está trocando os dentes, né? É muito engraçadinho ver a janelinha, né? A alegria deles mostrando a janelinha. Gálatas capítulo 5, versículo 14 e 15. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então, o apóstolo Paulo, né? Ele falando a respeito do amor que deve se amar um ao outro. Só que lá em Gálatas, a igreja se levantava um contra o outro. Aqui ele dizendo, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros. Então, quantas vezes vemos isso, né, no meio evangélico? É um mordendo o outro, né? Um querendo ver o fim do outro, querendo exterminar com o outro, né? Se alegrando com a derrota do outro. Porque mordida, irmão, é coisa tão terrível. A mordida, ela é tão terrível que ela até infecciona, né? E a mordida humana, ela se infecciona de uma tal maneira que é até para sarar. Demora tempo, é difícil, infecciona. Então, é uma coisa terrível. Lesões por mordidas são potencialmente perigosas e podem causar infecções graves
ou complicações sérias, como infecções do tendão, artrite infeccional. É tão perigosa a mordida humana. Em termos de força, os molares humanos podem exercer entre 110 e 130 kg por força. Então, o ser humano tem uma força terrível para morder. E a mordida do ser humano, ela é perigosíssima. Ela pode causar males terríveis, né? E aqui, claro que na igreja eles não mordiam assim de ir lá e dar uma bocaiada e morder a pessoa. Era as atitudes, as ações das pessoas, né? Que era a mesma coisa que mordida. É, porque quem morde é o quê? É o cachorro, não é verdade? Quem morde é porque está com raiva, está com ira, está com ódio, está com rancor. Então era isso que existia. Era ódio, rancor, inimizade. Então eles se machucavam uns aos outros como se fossem mordidas, né? Como se fosse mordida. Não que fosse a mordida naturalmente, mas um exemplo da mordida, porque a mordida ela é terrível, né? Eu conheci uma pessoa que ela recebeu uma mordida assim na hora da briga, né? A outra pegou e foi e tracou-lhe uma mordida tão terrível que aquilo infeccionou de uma maneira tão terrível que, olha, foi difícil aquela pessoa se curar daquela mordida. Então, a mordida humana, ela é perigosíssima, ela é terrível, né? E tem pessoa que tem um dente que é que nem faca, um ponte agudo, que parece uma navalha, né? Tem aquele dente mesmo felino, né? Então, Paulo diz, se vós vos mordeis, né? Quer dizer, as atitudes, né? Um contra o outro, um perseguindo o outro, um desmoralizando o outro, um prejudicando o outro. Então, era como se fosse mordida, né? Mordida, que coisa terrível, né, irmão? E Paulo disse assim, que a lei nos ensina a amar. Só que eles, ao invés de ir pelo amor que foi ensinado do Senhor Jesus, não. Eles iam para o ódio, para a ira, para o rancor, para a mágoa, para a briga, para a peleja, para a dissensão, para a divisão. Então era terrível. Só Deus para ter misericórdia. Marcos capítulo 9, versículo 17 e 18. Um homem dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te meu filho possesso de um espírito mudo. Este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai se secando. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então esse homem, né, trouxe o filho dele que estava ali rangendo os dentes, possesso de demônio, e os discípulos não conseguiram expulsar aquela legião de demônio. Normalmente, o ato de ranger os dentes em uma pessoa enquanto está nervoso ou dormindo causa desgaste na dentição e tem a ver com estresse, agitação do dia a dia. Os dentes são tecido calcificados chamados de dentina e cobertos com esmalte. Então, naturalmente, quando uma pessoa range os dentes, né, é desgaste, é estresse, é por causa da agitação. Mas aqui nesse rapaz não era nada de agitação, não, era demônio mesmo. Ele estava rangindo os dentes de demônio, coisa horrível, horrível. E os discípulos não puderam expulsar, né? E aí teve que trazer até Jesus para Jesus repreender aquele demônio. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Então, quando Estevão, né, dava o seu sermão, falava o seu discurso, aqueles homens principais da lei, eles rangiam os dentes contra ele, de raiva, de ódio. Eles ficavam ali assim com aquela ira,
querendo voar em cima de Estevão e de tirar a sua vida. Então eles rangiam os dentes de ira, de ódio, de vontade de esganar Estevão. E Estevão com ousadia falando no nome do Senhor. Então, se tem alguém querendo te esganar, alguém querendo voar em você, alguém querendo te estraçalhar, tem essa fé que teve Estevão. Estevão ali, ele falava com uma ousadia tão grande que eles olhando para ele, era como se visse um anjo. E aí o ódio, a ira, o rancor e a mágoa deles subia lá em cima, aquela inveja, aquele ódio terrível, terrível. E tanto foi que Estevão, quando foi apedrejado, ele viu os céus abertos. Então ele teve ousadia, ele teve a presença de Deus ali com ele, diante dos seus acusadores, dos seus inimigos. Então não sei, de repente você vive em meio de acusadores, pessoas que rangem os dentes contra você, pessoa que quer fazer de tudo mesmo, enfurecidamente, para te destruir. Mas creia, no Senhor, que é o socorro presente na hora da angústia. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então o diabo está com a bocona aberta, com os dentes para fora, querendo estraçalhar, querendo trazer retaliação para a tua vida, trazer dificuldade para a sua vida. Mas a Bíblia fala, sede sóbrio, vigia, vigia, vigia para que o diabo não venha ter vitória, para que o diabo não consiga fazer os seus planos maquiavélicos. Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Então Jesus disse, lá no inferno haverá choro, pranto, ranger de dente. Ranger de dente. Então simboliza assim que a dor é muito grande, a agonia, o ódio, a ira, a aflição, o desespero. Apocalipse capítulo 16, versículo 10. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor. Olha que terrível, irmãos. Aqui em Apocalipse fala que eles chegavam a morder a língua de dor. E morder a língua de dor é uma expressão significativa dos contornos da angústia. Quer dizer, uma profunda angústia e uma dor tão grande que morde a língua para não sentir aquela outra dor que é maior do que se fosse morder a própria língua. Quer dizer, uma agonia muito grande, uma dor muito grande. Então vale a pena, irmãos. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você se sinta sem força, mas vale a pena permanecer na presença de Deus, continuar caminhando na presença de Deus, para não passar por essas agonias aqui, não passar por isso aqui, porque vai passar assim. Aqueles que desprezam a Cristo, aqueles que não recebem Jesus como seu Senhor, aqueles que não querem dar crédito ao Filho de Deus, à palavra de Deus. Amém? Que o Espírito de Deus possa falar mais ao seu coração. Amém? E que Deus te alcance graça. Eu agradeço você que está comigo. Amém? Ouvindo a palavra de Deus. Você que tem pedido oração, vamos estar orando em nome de Jesus Cristo. Eu te convido a orar também em nome de Jesus. Senhor Jesus, eu te dou graça, meu Deus, por mais uma vez, Senhor, eu ter falado a tua palavra. Senhor, que a tua palavra, meu Deus, possa ir
ao encontro de cada coração, meu Pai, e o Senhor possa trabalhar em cada vida. Labassuri canta. Senhor, são tantos aqueles que pedem oração. Senhor, vá ao encontro daqueles que estão pedindo oração, meu Pai. Aqueles que têm uma necessidade, uma causa, uma enfermidade. Ó Senhor, seja o que for que estiver assolando. Orabashure me canda lamanai. Alcança cada um, Senhor, dessas pessoas. Visita o lar, a família. Visita, Senhor, aqueles que eles têm pedido oração. Coloca a tua mão, ó Deus. Senhor, vá ao encontro, ó Deus, daquele que está necessitado. Aquele, Senhor Jesus, que está suportando aflições, aquele que está desempregado, aquele que está angustiado, alabassura e me calamanai. Senhor, eu não sei a necessidade do seu povo, mas Senhor conhece cada um, ó Pai, que tem ouvido essa palavra, menagachuricai, e aqueles que vão ouvir, Senhor, através do meu canal. Senhor, coloca as tuas mãos, Ricalabassuriana. Alcança com teu poder, Senhor, dê a vitória. Dá o livramento de Calamassurianda. Vai repreendendo espírito da morte, laço maligno, fúria maligna, espírito da enfermidade. Lança por terra, Senhor, todo o mal. Confirma a tua bênção, alcança a casa, a família. Ó Deus, estenda a tua mão, meu Pai, em nome de Jesus, pelo poder do teu sangue. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você tem chorado tanto, você tem chorado inconsolavelmente, e você se sente assim, tão desgastado, tão sem força, parece assim que tudo está perdido. Parece que não existe saída, não existe solução. Parece que não tem meios de você vencer essa situação. E o Senhor manda dizer assim que Ele é o mesmo, ontem, hoje, e Ele será eternamente. Ele tem poder de fazer na tua vida, se você crer e confiar no poder dEle. Para você abrir o coração e deixar Ele trabalhar, para você tirar de dentro de você essa mágoa e perdoar, porque Ele quer fazer na tua vida. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Alamassuri Mikandaramanai. Você ficou revoltada até mesmo contra sua mãe, porque ela te aconselhou, mas você não deu ouvido, não deu crédito, e hoje você se arrepende muito. Amém? Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que dentro da sua casa tem acontecido coisas tão estranhas, as coisas têm quebrado do nada, as coisas caem no nada, as coisas assim, parece que é um furacão dentro de casa, é uma desordem, é uma bagunça, nada dá certo, ninguém entende ninguém, e você tem preocupado muito com isso e você tem falado com Deus. Senhor, o que está acontecendo na minha casa? Por que este mal sobreveio sobre o meu lar? E o Senhor manda dizer assim, que se tu creres, tu verás o que o Senhor fará no meio dos teus. O Senhor diz assim, põe tua boca no pó, se coloca em oração, em jejum, diante de Deus, busca a face do Senhor pela madrugada, e o Senhor vai fazer. O Senhor diz assim, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. O Vanderlei, ele viu algo e saiu chorando. Alabassuri canta. Receba de Deus. Deus é aquele que está fazendo na tua vida. Alabassuri canta. O Senhor me revela uma pessoa que você, por um tempo, você viveu assim, favos de mel. Foi pura maravilha. Mas de um tempo para cá virou fel. Um tempo para cá, parece que as coisas viraram do avesso. Parece que aquilo que era bom se tornou ruim, aquilo que era maravilhoso se tornou angustioso, e agora você não sabe explicar por que está assim, por que está acontecendo isso, por que está tão mudado dessa maneira. O Senhor manda dizer para ti, Labassuricai, que Satanás, Alabassuricando, que entrou na Candarábia, no Brecalabaxaramacai,
através de uma obra de feitiçaria. E o Senhor me diz assim que mudou tanto, tanto, que nem parece o mesmo. Mas o Senhor manda dizer assim: se tu crer e buscar ao Senhor, né? E voltar para os caminhos do Senhor, porque você saiu da presença de Deus, você deixou de ir para a casa de Deus, você deixou de servir a Deus. O Senhor diz assim: se tu voltares e colocar a tua vida em oração, no propósito, o Senhor vai restaurar, o Senhor vai fazer, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você teve um sonho, e no sonho alguém falava para você: depende de você. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você tem ajudado muito, uma pessoa, é que essa pessoa é nova, convertida, você tem levado para a igreja, você tem, assim, tratado com tanto carinho, você tem feito por essa pessoa, mas você está notando que essa pessoa está se prevalecendo, que essa pessoa está abusando da sua paciência, que essa pessoa está querendo somente aproveitar. O Senhor manda dizer assim: alabassuri candaramanai, alabassuriana, vigia, alabassuri e saiba se comportar, e saiba alabassuri candaramanai, ashuri candarai, porque nem tudo aquilo que brilha é ouro. Alabassuricai. O Senhor diz assim: tenha mais vigilância, mais prudência, faz a tua parte, ajuda no que é necessário, mas não passe além disso. Alabassuricandaраmanai. Senão você vai perder a força e nem você vai conseguir, alabassuricandarai, permanecer, alabassuricai, porque essa pessoa você já descobriu quem ela é. Alabassuricai. Receba de Deus, em nome de Jesus, alabassurianda, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você orou e você falou com o Senhor: Senhor, me dê uma palavra, fala comigo. E o Senhor falou contigo através dessa palavra. Receba em nome de Jesus, alabassurianda, orabachai. O Senhor me revela uma mãe. O Senhor diz assim que tu és coluna na tua casa e tu tem que permanecer a da calabassura e micai e não dar brecha e ocasião para o diabo, porque muitas das vezes Satanás tem usado pessoas para te atingir com palavras, para te deixar desarmada espiritualmente. Mas o Senhor fala assim: busca a labassura e candarai e receba o revestimento, porque o Senhor quer te revestir de autoridade e de poder, de ousadia, para você saber se defender no nome de Jesus. Tem uma pessoa que você fez as contas e você viu que vai ser difícil você acertar a sua conta, porque ela tem se passado do normal, né? E você está assim, numa angústia tão grande que não sabe o que fazer. O Senhor fala para ti de calabassurianda, arabaxurimicandaраmanai, alabassuricai, que o Senhor vai abrir porta aonde não há porta e vai te dar essa vitória nas tuas mãos, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você fez jejum e você pediu ao Senhor, você falou com o Senhor: Senhor, não me deixe envergonhado diante dos meus inimigos. E o Senhor vai te conceder a vitória. Receba em nome de Jesus Cristo. Alabassurianda, alabassurimicai. O Senhor me revela uma pessoa que você está com uma filha sua acamada. Já faz dias que está enferma, muito doente, e não consegue descobrir o que é. O Senhor está entrando com libertação. E o Senhor diz assim: olha, creia que tu vais testificar, porque tu vai cantar o hino da vitória, porque a sua filha vai levantar em nome de Jesus. Para você ter certeza, né, que o Senhor fala contigo. Alabassuri canta, alamanasturi menecai. A sua filha falou para ti assim: ô mãe, deixa eu fazer isso,
porque eu sinto no meu coração que eu vou receber a minha cura. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Alabassurianda, oramasturicanda lamaná. O Senhor me revela uma pessoa que você está com muita dúvida. A sua mente assim tem balanceado muito. E o Senhor manda dizer assim, afasta de ti toda dúvida, e tira de ti toda incredulidade. E confia no Senhor, acredita, porque o Senhor proverá sobre a tua vida. O Senhor enviará socorro. O Senhor não vai te desamparará. Jamais o Senhor vai abandonar a sua família. O Senhor diz assim que Ele é o mesmo. Ele prometeu e Ele vai cumprir. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, você falou assim com Deus: Senhor, tudo que eu fiz foi por amor a Ti. E agora, Senhor, o que será da minha família? O Senhor está entrando com providência. Receba em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você viu, algo que machucou, abalou demais o seu coração. Para você foi como uma punhalada em cima do peito. E você está assim muito ferida no seu interior, no seu sentimento. E o Senhor, Ele quer aplicar o bálsamo, quer derramar, do consolo do Espírito Santo. E o Senhor diz assim: levanta a cabeça, porque vou eu te usar nessa terra. Vou eu fazer de ti um vaso. Vou eu trabalhar no íntimo do seu coração. E o Senhor diz mais: hoje tu sofre e chora, mas amanhã tu cantarás vitória, porque eu, Senhor teu Deus, te assino a vitória. Receba do Senhor, em nome de Jesus, para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Naquela tarde, você só chorou e não fez mais nada. Receba de Deus, em nome de Jesus. Urabassuri cantaramasuri cai. O Senhor me revela pessoas que estão recebendo libertação, cura, pessoas que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Você que crê, receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você falou assim: Senhor, queria tanta bênção para minha casa. Então receba em nome de Jesus, pela fé. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa oportunidade? Levanta a sua mão juntamente comigo e ora assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Amém? Tem alguém que quer reconciliar com o Senhor? Levanta a sua mão e ore juntamente comigo dizendo assim: Senhor Jesus, eu me reconcilio contigo, perdoa os meus pecados, escreve novamente meu nome no livro da vida e me dá força para te servir até o fim dos meus dias. Amém? Que Deus abençoe você que tem aceitado Jesus, que tem reconciliado com Deus, você que tem ouvido essa palavra, a você que vai ouvir depois. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor. Você que não conhece meu canal no YouTube, visita Momentos com Deus, Pastora Nete. Vê ali os vídeos, tem vários vídeos, de edificação espiritual da palavra do Senhor. Você que já é inscrito, Deus abençoe. E você que ainda não é, se inscreva, no meu canal e ali você possa receber, a notificação ali, acionando o sininho para saber quando vem um vídeo novo, amém? Deus abençoe você, amém? Eu conto com a tua oração. Foi um prazer estar aqui falando de Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima, em nome de Jesus.